como você pode saber se você tem conseguido andar por fé? Quais são as evidências principais que você tem andado por fé? Então, é muito importante quando nós estamos andando em fé, e o chamado é para esse. Na verdade, é para isso. Lá em Romanos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Uma outra versão diz que o justo viverá da fé. É claro que essa não é a única forma de Deus agir sobre a nossa vida, mas é também verdade que em todas as manifestações de Deus nós vamos precisar manter a fé. Então, em primeiro lugar, o que é fé? A fé é quando você ouve e você crê em algo que Deus tem já liberado para você. Por exemplo, a sua salvação. Você creu com o seu coração e você falou com a sua boca da salvação que Deus disponibilizou para você. A fé, muitos dizem que a fé não é ver, mas eu creio que a fé é ver. Mas a fé é ver no Espírito. João viu o quê? O Filho do Homem. Abraão viu as estrelas. Então a fé é sim ver. É ver algo que Deus já tem com você. Mas ao mesmo tempo, durante a jornada, muitas vezes você não está vendo coisas que estão já na sua jornada para chegar lá no final, aonde Deus te mostrou a visão. Então Deus já te mostrou curado, e você está sentindo essa enfermidade. Deus já te mostrou salvo, e você tem tido dúvida da sua salvação. Então a fé chama à existência coisas que não são como se já fossem. Seu espírito já foi salvo. A sua história daqui 10 anos, a sua história daqui 20 anos, daqui 5 anos, se Jesus não voltar, Deus te mostrou um lampejo da visão. Então eu estou te falando de duas coisas aqui. Primeiro, fé é a sua porta de entrada. É João capítulo 10, versículo 9. Jesus é a porta. E ele então é a porta da salvação das ovelhas. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Primeira coisa é a fé que recebe a salvação. Você, pelas suas próprias obras, você não pode ser bom o suficiente para ser salvo. As nossas obras são como trapos de imundícia diante dos olhos do Senhor. Diante do Senhor. Agora, uma outra coisa também é vida abundante. No capítulo 10 também de João 10, versículo 10, diz que o ladrão veio senão para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, primeiro você é salvo e depois também nós temos uma missão nessa terra. E se você não abrir a sua mente, o seu coração, o seu espírito, para entender que Deus está com você nesse mundo físico, você não vai conseguir cumprir a missão que Ele tem com você. Deus, Ele te enviou aqui para essa terra e Ele está com você nessa jornada de missão, nessa jornada de propósito. Muitas pessoas que têm um grande chamado da parte de Deus, eles falam, não, agora eu fui salvo, isso para mim é o suficiente. Mas isso é uma espécie de orgulho ou alguma coisa assim. Porque às vezes você está pensando só em você, não está pensando que quando você atende o chamado de Deus para você, muitas pessoas também serão abençoadas. E nem sempre o chamado é da maneira, na igreja, da maneira que muitos estão pensando. Muitas vezes o chamado também é para generosidade. Por exemplo, às vezes Deus quer te dar uma ideia de um negócio ou de algo que você pode fazer, que você vai contribuir também financeiramente. É claro que a missão das nossas vidas não está fundamentada, não está dependendo de finanças, em primeiro lugar. Mas Deus, Ele faz vir toda a sua necessidade suprida quando você entra no plano dele. E Deus decidiu precisar de pessoas ajudando pessoas. Deus decidiu precisar do homem para cumprir a sua missão, para fazer a sua vontade aqui na terra. Então a primeira coisa é a fé que recebe a salvação. A fé que entendeu que nada do que você faz pode te salvar. Agora, as boas obras não é para me salvar. As boas obras é uma consequência, é um resultado de quem já foi salvo. Você entende? Escreve aqui, as boas obras é uma consequência de quem foi salvo. Olha como veio uma leveza sobre você agora. Então o que você precisa fazer? Lutar a boa milícia, o bom combate da fé. A sua mente quer dizer que você não é salvo. A sua mente, em outro nível, quer dizer que você não pode cumprir o chamado de Deus. Por quê? Porque não tem dinheiro.
ela está falando errado. Sua mente está querendo dizer que você não pode cumprir o propósito de Deus, por quê? Porque você não é capacitado o suficiente. Não é verdade? Eu vou dar um breve testemunho aqui. Por muito tempo, eu também pensava algumas coisas parecidas com isso. Talvez você não esses exemplos exatos aqui que eu dei, mas, por exemplo, capacitação sobrenatural. Muitas vezes, quando eu ia fazer alguma coisa ou pregar alguma coisa, sempre as coisas davam certo. Mas mesmo as coisas dando certo, eu falava, mas como que isso aconteceu? A hora que eu ia pregar, ou que eu ia cantar, fazer alguma coisa, as coisas fluíam. Mas depois que passava algum tempo, eu falava, meu Deus, como que aconteceu isso? Era uma capacitação sobrenatural que vinha. E muitas vezes eu não me achava bom o suficiente ou capacitado o suficiente. E aí eu entendi, quando Deus falou comigo, por isso a importância de ouvir a voz de Deus, de ter convicção. Eu aprendi a ter convicção do meu chamado, porque Deus começou a me dizer que Ele está em mim, é Ele que me capacita. Para o meu chamado específico, Ele disse algumas coisas específicas para mim. Então, alguns de nós, Deus pode dizer, quando você chega, eu chego, quando você fala, eu falo através da sua voz, e dependendo de cada chamado, dentro dos 5 ministérios, ou chamado para generosidade, ou o que você foi chamado, existe uma capacitação sobrenatural. Quero declarar sobre a sua vida agora, que Deus, Ele te enviou para a terra, todos aqui, sem exceção, você, essa palavra é para você. Deus te enviou aqui para a terra, e Ele não quer que você viva uma vida apenas com a consciência natural, não. Ele quer despertar em você cada vez mais e desenvolver uma consciência espiritual. E o que está te impedindo? Está faltando a evidência da fé, que é o quê? Continuar crendo. E como você sabe se você está continuando crendo? Pelo que você está falando e pelo que você está fazendo. A fé, como você incitou na fé? Primeira coisa, pelo que eu estou falando. Segunda coisa, pela minha atitude. Então, a minha fé para salvação, se eu estou falando, será que eu sou salvo e tal? Meu Deus, se Jesus voltar hoje. Se você tem alguma coisa para resolver, resolve agora em um estalar de dedos, você recebe a justiça de Deus. E o que é arrependimento? Tem gente que acha que arrependimento é sentimento, tem gente que acha que arrependimento é remorso, e nada disso é arrependimento. Arrependimento é evidência de mudança, atitude. Então eu já falei de duas coisas aqui. Quando você está vindo a dúvida, você está falando incredulidade. Será que eu sou? Eu sei que eu sou salvo. Você que fala, fica falando que será que você é salvo? A partir de hoje você não vai mais falar isso. Falar, eu sou salvo, porque eu não fui salvo por mim mesmo, eu fui salvo pelo sangue de Jesus. E quando eu falo eu sou salvo, é porque eu estou com uma consciência espiritual. Meu espírito foi salvo, minha alma está sendo salva, Romanos capítulo 12, versículo 2, e depois o meu corpo será glorificado. Coríntios, acredito que lá pelo capítulo 15 de Coríntios, fala que meu corpo glorificado vem só na vinda de Jesus. Então, meu espírito foi salvo, minha alma está sendo salva, e o meu corpo será totalmente salvo apenas no dia de Jesus. Mas nós vamos andar aqui protegidos por Deus com saúde divina nesse mundo, com autoridade, usando a autoridade da nossa boca. Usando a autoridade através do sangue de Jesus. Usando a autoridade através da unção que quebra o jugo, Isaías 10, 27. Então, a sua fé, ela é evidenciada para você saber medir a sua fé, que se você está em fé ou não. Como você sabe isso? Pelo que você fala e pela sua atitude. Pelo que você fala e pela sua atitude. Isso está mostrando se você está em fé. E o interessante é que o apóstolo Paulo, eu estou começando a sentir que a glória de Deus está aumentando na vida de alguém aqui. Entendimento está vindo, revelação da palavra está vindo para te manter em fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim, essa é a admoestação, essa é a instrução que eu faço para você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Você entende? Vamos fazer igual o Jack aqui, vamos por partes. A primeira coisa, Timóteo, eu tenho uma instrução para você, meu filho. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas ao seu respeito. Qual é a profecia que tem na sua vida? Qual é a palavra que Deus revelou? Não é a sua vontade. Se Deus te falou, não é a sua vontade mais, é a vontade dele para você. Qual é a vontade específica que Deus tem te revelado? O que é que Deus tem falado com você que vai contribuir com a missão dele na terra?
Porque a missão é de Deus e Ele nos coloca na história. Ele nos deu a graça de poder ser participantes da sua missão aqui nessa terra. Então, duas coisas que eu estou falando aqui. Manter a fé para a salvação, não é pelas suas obras. Suas obras são consequência que você foi salvo, você recebeu o Espírito de Deus e o Espírito Santo é a garantia da sua salvação. Você está ouvindo? E aí quando você recebeu a garantia, Efésios capítulo 1, o Espírito de Deus é a garantia da nossa herança no amado. Então, primeira coisa, você recebeu salvação. E segunda coisa, Deus tem uma missão enquanto você está aqui na terra. Por favor, você está entendendo isso? Deus tem me chamado para despertar vocês para isso. E eu sei que é uma mensagem muitas vezes desafiante. Mas nós somos movidos pela eternidade. E nós estamos em uma breve passagem aqui na terra. Não é para ninguém ter apego às coisas da terra. Eu digo que é desafiante por quê? Porque tem gente que fala assim, agora está falando que Deus provê aqui na terra, que Deus... Sempre foi assim desde a época da Bíblia. Desde o Velho e do Novo Testamento. Eu tenho um livro aqui que eu indiquei para vocês. Ele é bem simples, você pode ler no seu tempo. Quando ele resume toda a Bíblia, fala 29 minutos para entender a Bíblia, mas vai muito mais que isso, né? Você vai ver toda a história, Deus chamando o seu povo para um relacionamento, porque Ele queria abençoar, porque Ele queria quebrar o cativeiro, mas o povo virando as costas para Deus, não adorando a Deus, deixando ser vencido na batalha na mente, deixando de ser vencido, isso aqui é para você agora, deixando de ser vencido, falando que você não é salvo, que você errou e não tem mais perdão para você. De fato, a tristeza, segundo Deus, produz salvação. Se você faz uma autoanálise, você vê que tem algo que precisa ser transformado, toma essa decisão agora, fala, Senhor, eu te peço perdão agora, e eu feri o seu coração com essas coisas erradas, eu sei que isso fere o seu coração, mas Senhor, eu te peço agora, me ajuda a melhorar, me santifica, daqui para frente me ajuda a viver uma vida transformada, uma vida que te agrada. E isso é arrependimento. O que passou disso é só emocionalismo. E emoção é bom, emoção não é ruim quando você sabe lidar com ela. Mas o que muda a vida de uma pessoa, o que vai mudar a sua vida, é você pedir a ajuda de Deus e daqui para frente Ele te transformando. Glória a Deus. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo, continua dizendo, existem profecias que foram dadas ao seu respeito. Não se esqueça das profecias. Eu dou uma instrução para você. Não se esqueça das profecias, Timóteo. É para você aí, ó. Quando fala Timóteo, é para você, homem ou mulher. Não se esqueça das profecias que foram ditas a seu respeito. Eu ouço o Senhor dizendo lá, primeiro a João capítulo 5, versículo 17, se você pedir alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele ouvirá, Ele responderá. E uma outra coisa que continua dizendo é, mas fica firmado nelas, e firmado nelas, combata o bom combate. O que é esse bom combate? Quando vem a pensamento negativo, você não fala negativo, não dá palavra no mundo físico. Resolve já na sua mente, fala, o que Deus falou vai acontecer. Você pode dizer aí? Fala aí agora, o que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. E aí vem a palavra negativa, você fala fé. Se você não tem nada bom para falar, fique em silêncio. Mas não fala negativo, porque depois você vai ter que gastar um tempo orando para cancelar aquelas palavras. Você tem que passar um tempo orando e às vezes você nem está percebendo por que vê essa batalha espiritual. Olha o que Deus está falando comigo aqui, ó. Tem gente aqui que entrou na batalha espiritual, está aqui vários pensamentos negativos, nem sabe por que é. É por causa de uma fala errada que você falou. Mas na autoridade do nome de Jesus, quando Deus revela para livrar, Deus está quebrando agora essas palavras negativas. Deus está quebrando essas palavras negativas agora. Ele está falando, é daqui para frente, é de hoje em diante. Ele é um Deus que tem as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. O que é misericórdia? É poder de Deus para perdoar pecado. Quando você falou errado, você estava falando contra a palavra da profecia que você recebeu. Estava falando contra a vontade revelada de Deus para você. Mas Deus agora está liberando esse perdão na sua vida. Agora o inimigo pode parar de entrar na sua mente, ou a sua mente natural ficar pensando errado, que não vai dar, que não vai acontecer. Vai acontecer. Escreve aqui nos comentários, vai acontecer. Deixa eu chamar o tangedor aqui, peraí. Vou chamar o tangedor, em nome de Jesus. Olha lá. E aqui ele continua dizendo, mantendo a fé,
a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Tudo aquilo que se levanta, que não é um pensamento que está baseado na mente de Cristo, tudo aquilo que não é um pensamento santo, tudo aquilo que não é um pensamento puro, tudo aquilo que não é um pensamento agradável diante dos olhos do Senhor, isso são pensamentos que estão impedindo. Aí eu estou, meu Deus, santo, santo. Eu estava tentando pegar uma outra versão da Bíblia aqui, não foi possível. O celular desligou. Alguém, se puder, traz o tangedor para mim. E eu falei, Deus, eu queria ler aquela outra versão. Aí Deus falou para mim, a falta da boa confiança. Escreve Soquem e coloca aqui para eu orar. Deus falou assim para mim que a falta da boa consciência é quando você está pensando em tudo que não é bom, tudo que não é perfeito e tudo que não é agradável. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, nisso pensai. Isso aí que você tem pensado, é coisa boa? Ou é coisa que você ouviu falando, é problema dos outros? É gente que está sendo trabalhada por Deus, que está falando coisa lá, e você está se envolvendo com esses pensamentos? Isso aí que você está pensando é um pensamento de fé ou um pensamento negativo? É um pensamento de derrota? É um pensamento de incredulidade? Isso aí que você está pensando é o quê? Isso aí glorifica o nome de Jesus? Ou você está gastando todo esse tempo? Você está gastando todo esse tempo com esses pensamentos aí? Aí, isso está revelando que você não está cuidando dos seus pensamentos, então está evidenciando em uma coisa negativa, sua fala de incredulidade. Ou a sua atitude também de incredulidade. Mas Deus está falando, se você entrou aqui, é para que você continue andando em fé. Combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Sabe por quê? Meu Deus, isso aqui... Quando você crê, é justo que você receba. O inimigo sabe disso. Eu vou falar. O inimigo sabe disso. Ele sabe que quando você crê, ai meu Deus, é justo que você receba. Romanos 4, acabou de descer um download. Assim diz o Senhor. Se você crê nessas palavras da profecia, se você crê no que Deus tem te falado, vai acontecer. Vai acontecer rápido. Vai acontecer rápido. Deus está dando uma ordem para anjos aqui agora. As suas ordens são enviadas com grande velocidade agora. Em seu favor, Ele envia suas ordens à terra. E a sua palavra corre velozmente. Eu ouço o Senhor dizendo aqui que alguém aqui está vencendo uma grande batalha espiritual. Combata o bom combate da fé. Sabe o que está querendo dizer? Continua crendo. Porque se você crê, Abraão, se você crê, Sara, é justo que você receba. Combata o bom combate da fé. O que você precisa fazer? Você precisa ir na força do braço? Não. Você precisa fazer na sua força? Não. Combata o bom combate. Se crer, recebe. Agora, se deixar de crer, está correndo o risco de perder. Moisés, esse povo só me desagrada. É, Senhor, por quê? Esse povo não confia em mim. Deus estava falando, é terra prometida. Deus está falando, é bênção. Deus está falando... Gente, lá moravam gigantes. Gigante, não é verdade? Ó, tinha casa, não era casa pequena não. Era casa grande. Era banheiro grande, era tudo grande. Porque você imagina, para morar um gigante dentro de um lugar, tem que ser uma casa grande, não é verdade? Aí Deus fala uma coisa grande com você, fala que vai te curar. Você fala, mas o médico falou que é impossível, é um milagre muito grande. Aí Jesus falou que vai te prosperar, Jesus falou que vai... Deus tem me dado palavras aqui, se não me falha, minha memória não falha, porque a memória está ligada no Espírito de Deus. São já 6 ou 7 casas que foram liberadas por Deus através da minha vida. 6 ou 7 casas. Inclusive um francês que estava no culto um dia. Estava numa situação de casa. E Deus vai fazer como? Às vezes Deus vai fazer sobrenatural. Se eu contar o meu testemunho, vocês vão ficar chocados aqui, nessa área. Às vezes também Deus pode te dar um bom trabalho para fazer. Ou às vezes Ele pode fazer um ato soberano. Para mim, foi mais no ato soberano. 90% de ato soberano. Recebi pela fé. 22 anos de idade já orava, Deus fez o milagre. Uma hora, Deus permitindo, eu vou contar para vocês. Então, Deus vai dar uma casa aqui para alguém. Não sei se ele vai entrar na justiça, alguma coisa que está enroscado.
não sei se ele vai te dar um trabalho aí que te dá condições de financiar ou fazer alguma coisa. Eu sei que Deus vai fazer algo, vai liberar uma casa para alguém. Sabe por quê? Deus estava falando comigo isso aqui. E eu não estou falando para vocês do que eu ouço falar, não. Eu já vivo isso. Através do nosso ministério, por graça de Deus, porque sem Deus eu não sou nada, não posso fazer nada. Deus já me deu 6 ou 7 palavras. Creio que já são 7 palavras que já se cumpriram. 7 palavras já se cumpriram. E a próxima palavra aí é a sua. Alguém aí, eu falo, já estou nessa idade, eu tenho vontade de ter uma casa. Mesmo que você não tenha tanta idade, eu tenho vontade de ter uma casa. Mas parece que é impossível. Deus está quebrando essa batalha agora. Eu não sei como ele vai fazer. Não sei se ele vai fazer através de pessoa. Não sei se ele vai fazer através de um ato soberano dele. Ou não sei se também ele vai te dar direção, te capacitar para fazer alguma coisa que vai te levar para isso aí. Você pode dizer amém? Deus é um Deus que ainda cuida do seu povo. Então o inimigo está querendo batalhar contra o quê? Contra a sua fé. E Deus está te falando, se crê, recebe. Se crê, recebe. Se crê, recebe. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar? Pai, obrigado pelo seu amor. Obrigado porque tu és bom. Nós te pedimos perdão agora pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações. Pai, ajuda o teu povo a crer. Ajuda o teu povo a confiar que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Que em primeiro lugar, o Senhor nos salvou. A sua palavra diz lá em João capítulo 10, versículo 9, que o Senhor é a porta. Nós entramos pelo Senhor. E João capítulo 15 diz que se nós ficarmos conectados no Senhor e a sua palavra na nossa boca, tudo que nós dissermos vai acontecer. A tua palavra também diz, lá em João no capítulo 15 também, Senhor, que nós devemos estar conectados no Senhor. Porque em nós mesmos nós não podemos fazer nada. O Senhor carrega o nutriente que nós precisamos. O Senhor carrega tudo aquilo que nós precisamos. Porque nós estamos aqui para viver para nós mesmos. Nós nos entregamos para viver totalmente ao Senhor. Então eu peço agora que o Senhor quebre toda fortaleza contra a cura, toda fortaleza contra a salvação, toda fortaleza contra a prosperidade, toda fortaleza contra a proteção do Senhor. Pai, a sua palavra mesmo diz, e se nós formos olhar no original, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos cura, nos liberta, nos salva, que o Senhor nos prospera, que o Senhor tem grande cuidado enquanto nós estamos nesse mundo. Eu sei também, Senhor, que o Senhor corrige a quem ama, e às vezes também o Senhor nos corrige. E como dói a sua correção, Senhor. Mas nós sabemos que é sempre para despertar o melhor em nós. Pai, aqueles que estão aqui, que não têm conseguido perdoar, o Senhor tem dado oportunidades deles serem mais parecidos com o Senhor, e isso tem impedido as bênçãos na vida deles. Eu peço que o Senhor venha ajudar cada um aqui agora. O inimigo tem lutado tão fortemente para trazer acusação na mente deles, dizendo que eles não vão receber por causa de uma atitude errada ou de uma fala errada. Mas o Senhor está capacitando eles aqui para falar certo, mas sobretudo, para também ter uma atitude certa, mas também sobretudo, é o Senhor que faz. É o Senhor que é o Deus de milagres. Pai, nós vamos manter a fé, mas nós precisamos da sua unção. Nós vamos manter a fé e a unção, mas nós precisamos também, Pai, de um ato soberano do Senhor. Faz milagres no meio do teu povo. Eu oro agora por milagres, Pai. Eu oro por milagres sobrenaturais. Glorifica o seu nome, Jesus. Glorifica o seu nome sobre a vida de cada um que está aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Deus é bom. Uau. Gente, eu vi alguém aqui que você está tendo dificuldade para andar. Entenda bem. Talvez é algo nos seus ossos ou na sua musculatura, mas você não sabe bem o que é. Mas parece que você está andando, você não está andando do mesmo jeito. É como se fosse uma fraqueza, sabe? Como se fosse uma fraqueza assim. E Deus falou assim para mim que Ele está tocando aí, Ele está tirando tudo aquilo que impede você de andar, seja espiritual, emocional ou físico. Tudo aquilo que veio para corroer os seus ossos. E Deus está falando também, sabedoria nas palavras. Fique em silêncio na presença do Senhor. E tem coisas que não podem ser faladas, tá? É mistério.
Então Deus está quebrando aí um grande mal contra a sua vida. Deus está quebrando algo muito ruim aí contra a sua vida. E Ele está liberando essa unção. Pode ver que agora você está sentindo agora uma força já tocando você. E alguns aqui também, ao passar dos dias, vão perceber que já foram curados e não sabem. Glória a Deus. Esses dias eu estava num lugar muito especial, conheci 2 jovens muito especiais. Cada um de vocês aqui é especial, né? Quando a gente encontra, a gente só testifica que realmente é. E aí, um deles estava contando de algumas experiências que ele estava tendo. Antes de eu chegar, o Espírito Santo já estava preparando eles para quando eu fosse chegar. Eles estavam falando, nossa, eu tive um sonho assim, tive um sonho assim. Nossa, eu tive um sonho que estava trabalhando aqui, agora estou trabalhando aqui. Ah, tá aí contando história. Aí Deus me deu uma palavra para eles e falou, nossa, o que estava do lado falou, nossa, você acabou de falar totalmente como é ele, como é o perfil dele. Mas eu falei baseado na revelação que Deus estava me dando. E falei sobre dons de revelação, dom de profecia. E depois também falei da maneira que ele age e que aquilo não é dele, que era uma essência divina que Deus tinha me falado comigo. A hora que eu olhei para o outro do lado, Deus falou assim para mim, eu falei para ele, eu olhei para você e vi o número 6. Ele falou, é minha data de aniversário. Aí eu falei, eu vi o número 6 e vi uma fortaleza sendo quebrada, e dei a palavra, né? Ele ficaram impactado. E eu vejo que até em coisas que você, daqui para frente, você acha que Deus não está orquestrando, até lugares que você vai, alguns aqui estão sendo transformados tão diferente que tem pessoas que vão tentar conectar com você, ou lugares que vão tentar conectar com você e não vão conseguir. Mas ao mesmo tempo, a glória de Deus vai começar a te levar. Se lembra outro vídeo aqui? Pega aqui, como ser totalmente guiado e controlado pelo Espírito de Deus. Então alguns de vocês aqui, vai entrar pessoas aí na vida de vocês, vai entrar em novos lugares. Algumas conexões podem também ser restauradas, mas deixa Deus trabalhar do jeito dele, não atrapalha não. E aí, Deus ele vai trazer assim, sabe por que eu estou falando isso? Tem hora que eu só falo a palavra, não falo a revelação. Eu vou falar. Eu vi uma orquestra assim, e lá na frente um maestro. Aí eu pergunto, eu estava falando com você aqui, e lá no terceiro céu conversando com Deus, estava lá nas regiões celestiais. Aí eu falei, Deus, o que é esse maestro aí? Aí ele falou, esse maestro é o meu espírito que está orquestrando a vida daqueles que estão te ouvindo aí. Olha aí, agora é só assim, olha como que o maestro faz, é assim, eu vou falar. Na vida de muita gente que você olha aí, sempre acontecia assim, né? As coisas aconteciam assim, né? Na sua vida vai ser assim, ó como você está sentindo a presença dele. Ele confirmando com você. Deus está orquestrando tudo aí, ele vai ser soberano nessa situação. Combata o bom combate da fé. Se você crê, é justo que você receba. Vigia nas suas palavras aí, vaso. Olha aqui a palavra que eu usei, meu Deus. Nós carregamos um tesouro como em vaso de barro, segundo a Coríntios capítulo 4. E Deus tem um tesouro dentro de você, que é o próprio Espírito dele, e ele está falando, você está aqui nessa vida natural, mas você foi chamado para viver uma vida sobrenatural. Fala assim, supernatural. Em inglês, né? Sobrenatural. Então Deus, a partir de hoje, vai começar assim, orquestrar, é o Espírito de Deus orquestrando. Eu estou sentindo a presença dele. Recebe mais da unção do Espírito agora. Em nome de Jesus, seja cheio de Deus agora. Seja cheio. Seja cheio. Seus pensamentos são pensamentos de fé a partir de hoje. Está vindo uma unção, uma autoridade na sua vida. Um discernimento espiritual para você. Isso aqui é pensamento de incredulidade. Tudo que quer impedir você de continuar em fé. Continuar crendo no que Deus te falou. Deus está te dando autoridade sobre essas coisas. Você pode dizer amém? Glorifica o nome de Jesus nos comentários. Quinta-feira, 10 da noite, live profética aqui com o anúncio celestial. E até o nosso próximo encontro. Até lá.